Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar na presença do nosso Pai, aqui com Jesus Cristo, nosso Rei Salvador, amém? Quero dar a paz de todos, saudar a todos com a paz do nosso Senhor. E eu, por favor, já peço imediatamente, hoje nós temos muitas coisas, vamos abrir a Bíblia em João. João, quarto evangelho. Chegou em João? Pode abrir no verso 3. Verso 3. João, capítulo 4, verso 3. Se tivesse a Bíblia, pode acompanhar no monitor. Amém? Todos? O volume está bom, irmãos? Precisa aumentar? Não? Tá bom? Estamos falando de Jesus, amém? Amém. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pausa. Meus irmãos, quem aqui conhece o mapa de Israel da época de Jesus com toda sinceridade? Levanta a mão, de cabeça assim. Não, né? Eu tenho um problema, se eu tirar a Bíblia daqui, depois ela não volta. Eu até estava pensando em trazer um mapa, mas fica aqui, tenta visualizar comigo, amém? O que é Israel, que não é Israel de hoje, não é Israel de Davi, varia muito esse mapa. Mas vamos todo mundo ter mais ou menos a noção de que toda essa história está acontecendo entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Vocês têm essa noção na mente, não tem? Ali tem uma tripinha, o território ali é uma tripinha, tipo o Rio de Janeiro, amém? Tripinha, você lembra do mapa do Rio de Janeiro? Tipo isso. Na época de Jesus, essa região era dividida em 3 partes. Ao sul, Judéia, que é onde está Belém e Jerusalém. Belém e Jerusalém é muito pertinho, tipo Juiz de Fora e Matias Barbosa, né? Muito coladinho, pertinho mesmo. Lá em cima está a Galiléia, onde tem o famoso Mar da Galiléia, onde Jesus trafegava. Lembra quando ele teve aquela tempestade, ele andou Cálice, lembra? Ou quando ele andou sobre as águas, ou quando Pedro tentou andar sobre as águas e acabou afundando, lembra disso? Isso tudo acontece no Mar da Galiléia, que liga ali Cafarnaum, Magdala, todos aqueles territórios por ali, onde os pescadores pescavam, né? Muitos seguidores de Jesus eram pescadores. Então ali é a Galiléia, onde está Caná, onde está Nazaré, onde está Cafarnaum, amém? Muitas das histórias que a gente conhece de Jesus se passam. E no meio desses 2 territórios tinha uma faixa de terra chamada Samaria, amém? Samaria ficava entre os 2. Essa faixa de terra no centro, onde está a cidade de Samaria. A região é chamada Samaria, a cidade também é Samaria, igual ao Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro. E ali em Samaria que foi concentrado o poder na época em que o reino de Israel ficou dividido. Lembra disso? Depois de Salomão vem Jeroboão e divide. Ficou o norte, que continuou com o nome de Israel, e o sul com o nome de Judá. E onde ficava o centro de poder? Por um tempo foi Tiro e depois foi para Samaria.
Então, aquela região ali foi a que foi invadida pelos assírios e que o povo foi levado cativo e depois disperso por todo o reino da Síria, todo o império assírio, melhor dizendo, e estrangeiros foram levados para lá. Era uma tática de guerra dos assírios quando invadiam um território, pegar o povo dali, tirar o povo dali, levar para outro lugar, e pegar o povo do outro lugar e levar para ali. Para quê? Para confundir e evitar rebelião. Amém? Estão comigo? Isso tudo aconteceu muito antes de Jesus. Tá certo? Vocês têm na mente cronologia? Davi, 1000 anos depois de Jesus, amém? E entre Davi e Jesus acontece essa história da divisão do reino, e a parte do norte é invadida e o seu povo é levado embora. Não vai todo mundo, vai uma parte relevante, mas ficam alguns. E esses que vêm com os seus costumes. Então o que aconteceu ali em Samaria? Uma mistura, o que a gente chama de sincretismo religioso. Amém? Elementos da fé bíblica do Antigo Testamento, a fé judaica, se misturou com elementos de outras religiões. Amém? Então você tinha alguma coisa da fé bíblica e alguma coisa de outras religiões, enfim. E deu aquela misturada, que não é uma mistura só religiosa, é uma mistura cultural, uma mistura étnica, né? Uma mistura linguística. Então era meio que um povo diferentão. É judeu, mas não é judeu. E acontece que o povo de Judá, principalmente ali da Judéia do Sul, tinha muito preconceito com os samaritanos, especialmente os que eram religiosos, especialmente os fariseus. Lembra dos fariseus? Eram os religiosos mais, digamos, convictos da fé ali no sul, ali na Judéia, contra quem Jesus muitas vezes, se confrontava ali nos ensinos, na sua teologia. Estão me acompanhando? Está tranquilo até aqui, gente? Então o povo da Judéia não se dava com o povo de Samaria. O povo de Samaria, obviamente, também não se dava com o povo da Judéia. Porque vocês estão tratando mal, vou tratar mal também. Tinha uma espécie ali de rivalidade. Mas, gente, não é rivalidadezinha, não, é uma rivalidade mesmo, ao ponto do judeu não conversar com os samaritanos. Os dois falavam a mesma língua, aramaico, mas um não conversava com o outro. Ao ponto de quando um cara queria sair aqui da Judéia para ir para Galiléia, ele atravessava o Jordão e ia por Decápolis, para não atravessar o território. Está entendendo o que eu estou falando? Para eu ir daqui até a padaria, só eu seguir a linha reta, né? Não é aqui? Então imagina que o cara quer ir na padaria, só que ele vai subir o morro, vai dar a volta e descer o morro para ir lá na padaria, só para eu passar por esse pedacinho aqui na frente da esquina, só para me encontrar com o samaritano. Olha que negócio pesado, né? Então tinha uma rivalidade. Não é à toa que Jesus vai contar aquela parábola do bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? Para pegar firme na tinta ali, para mostrar que a gente pode esperar boas ações até do que a gente menos espera. Seria um samaritano. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quem que você menos esperaria que tivesse uma boa atitude, fizesse uma boa ação? Um samaritano. Então você espera pouco do samaritano, porque você não gosta de samaritano, né? Você tem preconceito de samaritano, você tem uma má imagem de samaritano. Nesse caso aqui, nesse episódio, Jesus estava na Judéia e ele está voltando para Galiléia. Isso que a gente leu no versículo anterior, olha o 13. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Amém? Jesus fazia esse percurso aqui todo, ele fez 3 vezes pelo menos. A Bíblia nos conta. Judéia e Galiléia. Fez mais, mas 3 vezes foi quando ele foi para Jerusalém. Então ele fez mais vezes esse percurso. E o comum era ir por além do Jordão, para dar a volta, para não passar por Samaria. Mas dessa vez, olha o que acontece. Jesus sai da Judéia, vai para Galiléia, e era necessário passar por Samaria.
ele resolve ir reto. Amém? E essa história vai acontecer com esse pano de fogo. Estão comigo? Até aqui, ok? Então vamos lá, agora eu vou ler direto até o fim dessa passagem. Vocês conhecem. 4, 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Vamos só até aqui. Muita informação. Vamos pegar aqui ponto a ponto. Amém? Vocês conhecem essa passagem, não conhecem? O que me interessa é aquele versículo final, nós vamos chegar nele. Então vamos voltar aqui no 5. Jesus então estava saindo da Judéia, passando por Samaria para ir para Galiléia. Amém? E aí ele vai até a cidade de Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então vamos lembrar da cronologia? Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois vem o cativeiro, depois Moisés, depois Josué, depois Juízes, lá na frente Davi. E 1000 anos depois de Jesus, está vendo? O negócio está lá atrás, 2000 anos antes. Aquela terra ali era uma terra que Jacó tinha dado a herança de José. Lembra a herança de José? Efraim e Manassés. E ali tinha um poço muito importante, um poço histórico, amém? Que os judeus reconheciam como um lugar, um marco da vida do seu patriarca Jacó, amém? Imagina aqui, uma cidade que tem um ponto turístico, uma região que tem um ponto turístico muito famoso. Esse é o poço de Jacó. Há 2000 anos que esse poço estava lá, sendo fonte de água da população circunvizinha, inclusive dessa cidade de Sicar. Amém? Estão comigo? E estava ali nessa fonte Jesus. Jesus chegou andando pelo caminho dele, parou naquele local, foi descansar. A caminhada era longa, então ele parou ali. Onde que geralmente se parava no caminho? Se parava onde tem água, né? Você vai tomar água, vai ficar debaixo de uma coberta. Geralmente onde tem poço tem mais vegetação, então você já tem uma sombrinha, vou parar ali, para descansar. E Jesus fez isso. Ele parou naquele local. E que horas que ele parou naquele lugar? Na hora sexta. Irmã Lenice, os judeus contavam o tempo diferente da gente. A Bíblia, quando fala hora sexta, não é 6 horas da manhã nem 6 horas da tarde. Hora sexta é meio-dia, amém? Porque eles começam a contar a hora a partir do nascer do sol. Então o sol nasce mais ou menos entre 5 e 6 horas, não é isso? 6 horas depois, chegamos ao meio-dia. Hora sexta, meio-dia. Meio-dia é o que? É o momento mais quente do dia, concorda comigo? É quando o sol está lá no centro do céu, quando ele vem com força mesmo, né? Pergunto para vocês, pensando assim no bom senso, é uma hora interessante para você sair da cidade, subir, descer, andar e ir pegar água numa fonte? É uma boa hora para você fazer isso? Uma péssima hora. Por quê? Porque é a hora mais quente. Não estamos falando de, sabe? Não estamos falando de Juiz de Fora. Nós estamos falando ali
uma região desértica. O sol é quente mesmo, 40 graus trancando. Então geralmente ninguém ia ao poço ao meio-dia. Que horas que as pessoas iam ao poço? Geralmente de manhã cedinho. A hora primeira, a hora segunda, ou então no fim da tarde, mas o mais comum era no início mesmo. Porque a tardinha também era ruim, que você teria que voltar no escuro. Então as pessoas elas esperavam nascer o sol e iam lá para o poço. Mesmo que daí vai lavar roupa, vai cozinhar, vai tomar banho, vai usar água, né? Ao longo do dia. Senhor, estão comigo? E se vocês lembrarem de outras histórias, como por exemplo a de Rebeca, vocês vão perceber que esses eventos de ir ao poço, na verdade, eram eventos sociais, especialmente para as mulheres que tinham essa tarefa, via de regra, de buscar água, a não ser em época de guerra. As mulheres iam buscar água porque elas estavam mais, ali ligadas às tarefas domésticas. Então, eu vou ter que fazer meu almoço, eu vou lá buscar água, vou ter que lavar minha roupa, vou lá buscar água, né? E era a hora que as mulheres se encontravam, era hora de bater papo, fofocar. Não, isso aqui não é porque mulher fofoca, homem fofoca igualzinho mulher, isso aí não tem distinção nenhuma, né? Se fosse evento social de homem, ia ter fofoca também, ou fala independente se é homem ou mulher. Então tá lá a mulherada conversando, botando os papos em dia, não tinha telefone, tinha internet, tinha celular, tinha zap, então era a hora. Conversava, ia no caminho conversando, pegava água, no caminho conversando. E era evento social às vezes também, porque às vezes uma das mulheres estava com alguma dificuldade, está grávida, alguma coisa assim, as outras ajudavam. Amém? Não vai carregar água grávida, né? Então ela ia junto, caminhando, passeando, e voltava e as amigas ajudavam. Era isso, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Meus irmãos, veio uma mulher de Samaria. Amém? Veio uma mulher dessa cidade de Sicar buscar água. Uma. O que vocês deduzem dessa explicação que a Bíblia está nos dando? Essa mulher, ela era socializada? Era uma mulher benquista, parece aqui? É uma mulher que tem muitas amigas? É uma mulher que está ali na turminha? Não. É uma mulher sozinha. Ela está vindo sozinha, com o sol de meio-dia, buscar água. Ela está indo na hora que ninguém vai. Ela está indo para evitar as pessoas ou porque as pessoas a evitam. Tá claro? Depois lembra que vocês conhecem essa história, não conhece? Lá na frente ela vai dizer que ela teve vários maridos, tal, né? Então a gente já sabe mais ou menos o perfil dela, mas desse ponto da história a gente não sabe, a gente já deduz o que seja. Essa mulher é solitária, uma mulher de Samaria repudiada. Está claro ou não? E Jesus está ali sentado. E Jesus se dirige a ela e fala: dá-me de beber. Aqui tem mais um fato. Se você não entender a história dessa região, você não entenderia o impacto que tem isso aqui. Porque os mestres, os rabinos, quem é rabi, né? Vocês já viram na história, falando rabi. Jesus era muitas vezes chamado de rabi. Rabi é o que? É o mestre, é o que ensinava. Amém? Rabi, o Senhor, presta atenção, Rabi, o Senhor conversa com mulher? O Rabi diria: não. Publicamente, mulher desconhecida, jamais. Está claro? Mestres não conversam com mulheres desconhecidas em público. Não conversam. Amém? Não se vê rabino conversando com mulher. E quando acontecia, é porque a mulher se dirigia ao rabino primeiro. Amém? O que nós estamos vendo aqui? Jesus se dirigindo a essa mulher, uma mulher samaritana, uma mulher repudiada.
Ele se dirige a ela e fala: dá uma água, você vai buscar pegar água aí, pode beber. Meus irmãos, como é que era para pegar água? Geralmente tinha todo o dispositivo para você pegar lá. Você pegava a água dentro do poço já com uma corda, com um balde, chamar de balde, um cântaro, e depois você coloca no seu recipiente e leva. Jesus não podia ter pego essa água só. Sabe aquele negócio de puxar papo? Jesus puxou um papo. A mulher provavelmente chegou ali, cabisbaixo, sem olhar para ele, fingir que ele nem existe, provavelmente incomodada se tem alguém ali, porque ela acreditava que ia chegar não ia ter ninguém. Estão vendo, visualizando a cena? E tem aquele homem sentado, pela própria postura do sujeito, já vê que não é uma pessoa qualquer. E aí de repente essa pessoa puxa papo. Aí vem o espanto dela, né? Antes, porque os seus discípulos iam comprar comida para mostrar para a gente que ele estava sozinho, amém? Os discípulos não estavam lá. E aí ela disse: como tu, sendo judeu, me pedes a beber? Eu que sou mulher e samaritana. Está claro? Ela ficou espantada. Como o Senhor está se dirigindo a mim? Eu não quero que você olhe para a mulher samaritana, eu quero que você entenda o enredo, amém? Nós não vamos falar da história da mulher samaritana, nós queremos concentrar na fala de Jesus agora. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Meus irmãos, presta muita atenção. Isso aqui é uma aplicação, inclusive, para o nosso estudo de Romanos. Ele fala exatamente o que Romanos está explicando. Toda terça-feira a gente tem um estudo de Romanos, para quem não sabe. Todos os convidados, é online, à distância da sua casa, você pode participar. Qualquer ponto que você pegar, vai valer, amém? Tudo a gente volta sempre, explica tudo que veio antes e tal, para tudo no mesmo capítulo. E lá nós estamos estudando o que? Basicamente nós só falamos de uma coisa: como acontece a salvação. Jesus se dirige àquela pessoa que nós podemos classificar como mais inusitada para ele conversar. Amém? Eu quero que vocês entendam essas características para você entender que Jesus, se é uma pessoa que Jesus não conversaria, via de regra, pela lógica humana, era com essa mulher. Talvez fosse mais fácil Jesus se comunicar com um homem que tivesse má fama do que se comunicar com uma mulher samaritana sozinha na beira de um poço, e ainda sendo ela repudiada. Se você colocar no padrão da religiosidade da época, era quase como postar num cadáver. A pessoa se tornava imediatamente impura. Lembra daquela mulher do corrimento de sangue, que foi toda ali, toda em secreto, no meio da multidão, com medo de alguém vê-la? Por quê? Porque uma mulher que tivesse corrimento de sangue não podia ser tocada por ninguém, senão a pessoa era impura e ia ter que ficar fazendo um monte de cerimônia de purificação. Então os judeus tinham muito essa coisa do impuro. Muito e muito mesmo. É forte essa tradição, é forte essa cultura. Jesus está se dirigindo a uma pessoa que, dos padrões humanos, Jesus jamais poderia se comunicar. Está claro ou não? E o que ele fala com ela? Se tu soubesse, tu conhecesse o dom de Deus, e quem, vamos aqui traduzir, quem sou eu, você é que me pediria uma água muito mais preciosa do que essa que eu te pedi. É aqui, meus irmãos, que a gente vê Jesus ensinando sobre a graça.
Irmão e irmã, a nossa salvação, ela não é o resultado do nosso esforço, pessoal. Ela não é o resultado da nossa religiosidade. Ela não é o resultado do nosso mérito, pessoal. Nós não temos nada a fazer quanto à nossa condição anterior à salvação. É simplesmente ficar parado esperando a morte. Quem salva é Deus. Ele se dirige a nós, nos ofertando, ou seja, nos dando a chance de escolher estar com Ele. Amém? Não somos nós que procuramos a Deus. Deus é que se move na nossa direção. É como está escrito: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus está mostrando que não é a pessoa que se move na direção de Deus, é que Deus se dirige à pessoa e faz um convite. Jesus está pedindo água, amém? Deus pede o nosso coração. Ele se dirige a nós e fala: me dá a sua água, me dá o que você tem para me dar. Ele se dirige. E se a pessoa conhece, sabe o que Deus tem para nos dar, tem consciência do dom de Deus, a pessoa ajuizada diz o quê? Senhor, dá-me do teu Santo Espírito, dá-me da tua salvação, me traz para perto do Senhor, coloque em mim o que eu preciso, me transforma, me faz teu filho. Estão entendendo ou não, meus irmãos? É isso que essa cena está representando para nós. E essa oferta, meu irmão, não é para alguns, não é para eleitos, não é para quem tem estrela na testa, é para todo mundo, inclusive uma mulher samaritana repudiada. É uma oferta para todas as pessoas. Não importa a cor da pele, a origem social, o grau de instrução, a história pretérita, os erros que cometeu, a oferta é para tudo. Jesus está mostrando que Deus tem compaixão, que Deus ama a criação, que não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não faz discriminação, Ele não divide conforme os critérios humanos. O teu coração e o meu coração está eivado de preconceito. Ah, eu não. Tem. Senão não vamos negar o que é verdade. Geralmente o preconceito está ligado à discriminação racial. A gente tem muita essa coisa de não é só isso. Tem preconceito com a pessoa, por exemplo, que está no vício. Muitas vezes tem um preconceito com a pessoa que foi desafortunada financeiramente. Tem preconceito com a pessoa que não consegue encontrar um na vida. Tem um monte de tipo de preconceito. Tem preconceito com quem não consegue aprender as coisas rápido. Tem preconceito com enfim, tem um monte de tipo de preconceito. Sabe esses preconceitos? Deus não tem. E portanto nós não temos que nos amoldar ao nosso padrão conforme a cultura do mundo, porque a cultura do mundo na época de Jesus ensinou, e depois a gente vai continuar agora, mas vocês depois continuam a leitura, vocês vão ver que os discípulos dele, quando chegaram, ficaram espantados com o que eles estavam vendo, representando o que era o ponto de vista da época. Como assim um rabino de boa fama conversando com uma mulher repudiada e samaritana? O mundo ensina a gente a dividir as pessoas, mostra pra gente um monte de samaritano, um monte de repudiado, que a gente não deve se aproximar.
Jesus está falando, é para esses que eu vim. É a esses que eu me dirijo. É para eles que eu estou ofertando a minha graça. Amém? Mesmo porque, meu irmãozinho, minha irmãzinha, é ao duro peso da realidade. O mesmo preconceito que você pode ter com alguém, alguém com certeza tem contra você. Você tem dúvida disso? Tem dúvida? Então vá lá para os Estados Unidos e fala: sou brasileiro. Brasileiro! Tapete vermelho, é assim? Brasília. É ou não é? Vá lá para o Irã agora, mulheres. Aí eu fico um pouco de ver, né? Chega lá, vai lá uma mulher sem véu. O que acontece? Então, meu irmão, todo mundo aqui está subordinado a um tipo de pergunta. A evangélicos. Essa todos nós sentimos no lombo, né? Chega para a rodinha e fala: quem é o seu evangélico? Ninguém recebeu um olhar desse? Não. Se não recebeu, não está sendo evangélico direito, hein? Evangélico tem que tomar uma olhada assim, de repúdio. Se não levar essa olhada, está faltando alguma coisa. Meu irmão, do mesmo jeito que às vezes nós temos preconceito com outros, certamente os outros têm preconceito conosco. E a oferta que foi ofertada para essa mulher samaritana é ofertada para aquele que você acha que não merece. E do mesmo jeito que é ofertado para esse que você acha que não merece, é ofertado para você também que outro talvez ache que você não merece. Então por isso que a gente tem que limpar o nosso coração. Jesus está pedindo para nós essa água. Nós temos que entregar. Água é purificação, água é limpeza, e a gente tem que se limpar e saber que Deus não faz acepção de pessoas. E se alguém próximo de nós está precisando da palavra, seja quem for, nós temos que ofertar, como Jesus ofertou naquele dia. Ele nos deu esse exemplo, e é assim que a gente tem que agir. Amém? Esteja onde estiver a pessoa, seja ela quem for. Quanto pior, mais importante vai ser a palavra que você vai ministrar, que pode ser que só você veja essa mulher samaritana. Glória a Deus! Aquela salva de palmas.